Em 2014, era a primeira vez que eu pisava num cinema. Eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Meu pai dormiu no meio do filme, mas eu vi algo que mudou a minha vida. O que eu assisti naquele dia foi Como Treinar o Seu Dragão 2. Aqueles personagens, aquela história, aquela música e, meu Deus, que música! Me fizeram sentir algo que eu nunca tinha sentido antes e que até hoje eu não entendo direito. Mas tem uma coisa que eu sei: toda vez que eu lembro desse filme, eu me sinto mais leve. A amizade entre o Soluço e o Banguela, a trilha sonora fantástica, aquele mundo, tudo aquilo me tocou de um jeito que eu nunca esqueci. Essa história me prendeu, me ensinou e, sem perceber, me transformou. Ela me fez olhar pra dentro, me fez perceber que havia algo em mim que queria ser diferente. E talvez também tenha algo em você chamando por isso. Então, já ajeita sua coluna. Se acomoda bem aí, porque hoje eu quero te contar como esse filme me ensinou a ser livre. Soluço vive em uma vila onde tudo já tá escrito: crescer, treinar, matar dragões. Um ciclo de pai para filho, de geração em geração. Bem parecido com o que a gente vive hoje, né? Crescer, estudar, trabalhar, repetir e ensinar pro seu filho a fazer o mesmo. Mas e se você não seguir esse caminho? E se seu coração quiser algo diferente? A gente passa a maioria do tempo tentando ser algo que não somos, para se provar, para provar pros outros e para nós mesmos que temos valor, que somos importante de algum jeito. Que não somos só mais um peso, só mais um perambulando por aí. Mesmo que para isso a gente apenas siga o fluxo, aquela mesma rotina de sempre, aquele looping infinito. Mesmo a gente sabendo que talvez esse caminho não seja o nosso. Não é aquilo que nos faz bem, que não é aquilo que nos faz acreditar que a vida tem um sentido. Eu vejo muita gente mais velha comentando de como a vida é infeliz, de como não se sentem satisfeitos com a vida atual que carregam, mas que já se acostumaram e apenas seguem esse fluxo sem se preocupar com a própria felicidade. Claro, existem coisas que vão além do que podemos controlar. Temos obrigações e, conforme o tempo passa, nossas responsabilidades aumentam. Mas isso não quer dizer que não podemos ser um pouco felizes às vezes. E talvez passar esse sentimento de apenas trabalho e estudo para as próximas gerações seja um erro. Afinal, muita gente acaba infeliz por conta disso. Devemos ensinar que, por mais que tenhamos nossas obrigações, ainda temos o direito de sorrir. Porque a vida tem tantas coisas lindas que ainda devem ser vistas e aproveitadas. Por isso eu deixo essa mensagem. A vida pode ser sim sobre responsabilidade, mas também precisa ser sobre descoberta, encanto e presença. Às vezes a vila não tem muros, mas te prende do mesmo jeito. E você tem o direito e o dever consigo mesmo de buscar um caminho mais leve. Nem todo ciclo precisa ser repetido. Crescer, estudar, trabalhar pode ser mais do que uma obrigação, pode ser uma descoberta. Se seu coração pede um caminho diferente, ouça. A vida não foi feita apenas para ser suportada, mas para ser vivida. Ensinar as próximas gerações a sorrir também é um ato de coragem. Soluço tenta ser o que esperam dele, mas nada encaixa. Tudo nele é diferente. Quem nunca tentou caber no molde que não foi feito para você? Mudar o tom de voz, fingir que gosta do que não gosta, esconder o que sente só para ser aceito. Desde cedo nos dizem seja você mesmo, mas na prática ninguém quer lidar com o que é diferente. E quando a gente tenta tanto se encaixar, começa a se perder de si mesmo. E aí você se esconde, se adapta, se molda, mas cada vez que você faz isso, apaga um pedacinho de si mesmo. Começa a esquecer do que realmente gosta, começa a viver no automático, começa a se sentir invisível. Você já sentiu isso? Já disse coisas que não acreditava, só pra não parecer estranho, só pra não ficar de fora. E depois ficou com aquele gosto amargo na boca, aquela sensação de vazio, como se tivesse se traído. Porque é isso que acontece. Cada vez que você se molda demais, você apaga um pedacinho de si. E um dia, sem perceber, você olha no espelho e não reconhece mais quem tá ali. Ser aceito pelo que você não é nunca vai preencher o vazio de negar quem você realmente é. Escolha se pertencer, mesmo que isso custe não pertencer a lugar nenhum. Eu sei o quanto ouvir essa frase pode ser cruel,
e difícil de aceitar. Mas saiba que cada vez que você se aceita, nem que seja um pouquinho mais, você já sente a diferença. Aquelas inseguranças que antes te impediam, que te prendiam, já não fazem mais sentido. Aquelas correntes que te puxavam para baixo se quebram. E assim, passo por passo, você finalmente se sentirá livre para poder, enfim, voar. Estoico, pai de Soluço, é tudo aquilo que a vila admira. Grande, imponente, respeitado. Mas ele é também um pai que não sabe como lidar com um filho que sonha diferente. Ele ama o Soluço. E em diversos momentos a gente vê isso. Mas esse amor vem embalado numa expectativa silenciosa. Seja como eu. E Soluço tenta. Ele tenta muito. Mas fracassa. De novo e de novo. Esse é um tipo de dor que pouca gente fala. A de decepcionar alguém que te ama. Só por ser quem você realmente é. E dói. Porque no fundo, tudo que a gente queria era ser aceito, ser amado do jeito que é. Mas de repente, o amor vem com uma condição, com expectativa, com cobrança sobre quem você deveria ser. E aí, começa um pensamento perigoso. Será que eu só mereço amor se eu me encaixar no que esperam? A pressão de ser o que os outros querem pode apagar completamente a luz que vive dentro da gente. E quando você começa a achar que precisa mudar para merecer amor, algo de você se parte. Você começa a acreditar que não é suficiente, que precisa se adaptar o tempo todo, que só o seu jeito nunca vai ser bom o bastante. Olha para dentro e se pergunta e me responde com sinceridade. Que tipo de pessoa você quer ser? Que tipo de pessoa você teria orgulho de se tornar? Porque querer evoluir, crescer, ser melhor é lindo, mas tem que vir de dentro, tem que ser por você e não por medo de não ser amado. Agora, se alguém quer mudar quem você é por algo sem sentido, por puro capricho, por não saber como lidar com a sua essência, então talvez o problema nunca tenha sido você. Eu realmente acho muito bonito querer melhorar por alguém, mas será que vale a pena melhorar por alguém que dita regras sobre a sua essência? E às vezes a gente começa a achar que não merece amor, se não corresponder àquilo que esperam da gente. A pressão de ser o que os outros esperam pode apagar completamente a luz dentro da gente. E quando você começa a achar que precisa mudar para merecer amor, algo dentro de você quebra. Às vezes, a maior prova de amor que podemos dar é sermos quem realmente somos, mesmo que isso quebre as expectativas de quem nos criou. Banguela não é apenas um dragão comum, ele é diferente. Não é um monstro que todos temem, é uma criatura que, assim como o Soluço, busca um lugar no mundo. Quantas vezes a gente olha pro dragão que vive dentro da gente, aquele medo, aquela insegurança, aquela parte que tentamos esconder e que a gente pensa, eu devia me livrar disso, eu devia virar outra pessoa. Mas o que eu aprendi com Banguela é que nosso dragão interno não é o inimigo. Ele é parte da nossa força, da nossa singularidade, da nossa beleza. Quando a gente para de tentar esconder essa parte e começa a entender e a abraçar quem realmente somos, aí sim a liberdade começa a existir. Esse paralelo que podemos fazer entre o Banguela e o interior da gente faz todo sentido. Liberdade é aceitar o dragão que vive dentro da gente, com suas falhas, medos e forças, e deixar ele voar livremente por aí, porque é assim que a gente realmente aprende a ser inteiro. Tem um momento do filme que Soluço tá frente a frente com um dragão preso, o Banguela. Tudo que ele aprendeu dizia mate-o, mas ele hesita. Ele olha nos olhos do dragão e abaixa sua arma. Esse momento silencioso e simples muda tudo, porque ali ele não só solta o Banguela, ele solta a si mesmo. Pela primeira vez, ele não tá agindo pelo medo, nem pela expectativa, nem pela pressão. Ele só tá seguindo o que realmente sente. E esse é um dos momentos mais poderosos do filme, porque representa a primeira escolha real que Soluço faz por conta própria. Ele abre a mão do que todos queriam para seguir o que o coração dele dizia. E talvez a gente também precise de um momento assim, uma decisão pequena, mas sincera, que diga: eu sou eu e essa escolha é minha. Nossa verdadeira liberdade começa quando você olha para o que te assusta dentro de si e ao invés de esconder ou atacar, você escolhe acolher. Porque aceitar o seu dragão é aceitar a sua verdadeira face. E só quem se aceita por inteiro pode finalmente voar de verdade.
Pra mim, uma das cenas mais emocionantes do filme é o momento que Soluço aprende a voar com o Banguela. E esse voo, pra mim, não é só uma fuga, não é só uma aventura, é uma libertação. É o momento em que o Soluço para de viver no chão dos outros e começa a traçar seu próprio caminho no céu. Voar não é escapar, é olhar de cima a vida, a rotina, os rótulos. Tudo aquilo que diziam ser o único caminho possível e perceber que sim, existe outro e que talvez esse outro caminho começa dentro da gente. Eu sei que voar dá medo, porque o chão, por mais duro que seja, ainda é conhecido, ainda é seguro. E o céu é incerteza, é risco. Mas sabe o que dói mais que cair? É nunca ter tentado. Porque viver preso em uma vida que não é sua, carregando as expectativas dos outros, silenciando o que você realmente sente, é um peso que ninguém deveria carregar. E o mais bonito é que o voo não precisa ser perfeito, não precisa ser alto nem impressionante. Ele só precisa ser verdadeiro. Às vezes, o primeiro passo nem parece um voo, parece um sussurro, um não tímido, um gesto pequeno de coragem. Mas é nesse instante que o vento começa a mudar. Voar não é escapar da vida, é finalmente viver com suas próprias asas. E mesmo que o céu assuste, ele sempre será mais leve do que as correntes que te mantêm no chão. Às vezes, preferimos o inferno conhecido do que o paraíso desconhecido, porque como o nome já diz, é conhecido. Já sabemos o que esperar, o que vamos sofrer e tudo o que nos oferece. Já o desconhecido dá medo, e eu não nego isso, mas podemos ir além. Imagine as coisas maravilhosas que pode haver quando você aceita viver do jeito que seu coração e sua mente desejam. Se solte dessas amarras que tanto prendem você e voe livre. A trajetória do nosso protagonista leva ele até a perda. Stoico morre tentando protegê-lo, e com ele vai embora a última chance de aprovação que Soluço ainda esperava. Mas algo diferente acontece ali. No meio do luto, do vazio, da dor, nasce a aceitação. Soluço entende que o amor do pai estava lá o tempo todo e que seguir diferente não era uma traição, era um legado novo, um futuro possível. Crescer é isso, é perder ilusões, é descobrir que algumas pessoas vão embora antes de te entenderem, é perceber que algumas pessoas, mesmo amando, nunca conseguiram te entender por completo, e que outras que você tanto queria ao seu lado não vão acompanhar sua evolução. Mas ainda assim, crescer é continuar. Infelizmente, muitas das pessoas que a gente tanto se importa não acompanham a nossa evolução, nosso amadurecimento. E dói admitir isso. Muitas pessoas que eu ainda gostaria que estivessem aqui já não estão mais para ver quem eu quero me tornar. Mas às vezes, crescer também é seguir, mesmo com o coração apertado, mesmo sem aplauso, mesmo na ausência de quem mais importava. Porque a dor, por mais cruel que seja, também ensina. E quando a gente deixa ela transformar, ela abre espaço, ela limpa o terreno para que uma maturidade verdadeira floresça. Nem todo mundo vai te acompanhar até o fim, mas o que você constrói no caminho ainda vale. Porque crescer também é aceitar a ausência de quem você tanto gostava, sem deixar de seguir com o coração inteiro. A jornada desse personagem é uma jornada de transformação. Ele não nasce livre, ele se torna. E essa transformação acontece quando a gente para de tentar provar para o mundo que vale a pena e começa a provar para si mesmo. Quando a gente descobre que o amor próprio vale mais do que a aprovação de pessoas que muitas vezes nem se importam com a gente, e que a verdadeira liberdade não está em romper opiniões de outras pessoas, mas sim em soltar suas próprias amarras internas, aquelas que dizem que você só vale algo se for como eles esperam. Mas não, você não precisa ser o que esperam, você precisa ser o que nasceu para ser. E ser livre é um processo, com medos, tropeços e muita coragem. Eu quero que você saiba, você pode ser quem você é, com todas as suas imperfeições e belezas. E mesmo que as amarras tentem te prender, mesmo que as expectativas pesem, você tem dentro de você uma liberdade, um dragão que quer voar. A liberdade verdadeira não é um destino, é uma escolha diária de se permitir ser quem você realmente é, todo dia. Soluço já não segue o molde de seu pai, mas ele honra com amor e carinho, criando um novo caminho, assim como nós devemos fazer. Muitas vezes não devemos seguir os moldes de pessoas que infelizmente não compreendem nossa vida. Ele não empunha as armas que esperam dele, não trilha o mesmo caminho, não repete o ciclo, mas ainda assim ele honra com amor, com respeito e coragem. Porque honrar não é repetir, é reconhecer o que veio antes e escolher com consciência
e sabedoria o que vem depois. E talvez esse seja um dos aprendizados mais difíceis da vida. Perceber que seguir um novo caminho não é uma traição, é um gesto de amor maduro. É a coragem de carregar o legado de quem veio antes, mas com liberdade de mudar o futuro com as próprias mãos. Assim como o soluço, a gente também precisa entender. Nem sempre quem nos ama vai nos compreender. Nem sempre nossos passos serão aplaudidos por quem a gente mais queria ao lado. Mas mesmo assim, a gente pode continuar. Com respeito, com amor e com a firmeza de quem sabe que ser diferente não é errado, é necessário. Honrar o passado não é viver preso a ele. É ter coragem de construir algo novo, mesmo que isso signifique andar por caminhos que ninguém antes teve coragem de seguir. Hoje, olhando para trás, eu vejo que aquele filme me ensinou mais do que uma história sobre dragões. Me ensinou a olhar para dentro, a buscar a minha verdade, a ser livre. Ser livre não é um presente, é uma conquista. E essa conquista é minha, é sua, é de todo mundo que decide não viver aprisionado pela vila invisível, por expectativas que não são suas, por medos que não te pertencem. Então, eu te convido, olhe para o seu eu interior. Aceite ele e voe, porque a vida é muito mais do que apenas cumprir um ciclo. É feita para quem tem coragem de ser livre. Como treinar o seu dragão me ensinou a ser livre. Eu espero que essa história te inspire e te ensine a voar também. Se eu te ajudei e se você quiser me ajudar, deixa o like e escreve como você se sente. O que achou do vídeo e tudo mais. Eu vou adorar ler e saber como você tá. Muito obrigado mesmo pela presença. Espero ter conseguido te ajudar, nem que seja um pouco. Eu me chamo Nelly. E nos vemos na próxima esquina.